Tem que se manter fiel a Freud enquanto aquilo que o Freud disse pode continuar sendo verificado na nossa prática. Né? Então, por exemplo, um conceito que volta e meia eu vejo sendo debatido, você já utilizou ele em vários podcasts como exemplo, o conceito de inveja do pênis. Eu tenho trechos maravilhosos da inveja do pênis aqui, que se eu ler, vai ficar proibido para menores. Pois é, do texto algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. De 25, O pênis do irmão, inveja do pênis. Isso. O Freud vai sustentar nesse texto que todas as mulheres possuem inveja do pênis. Que todas as meninas, no início da vida, experimentariam inveja do pênis. E ele está falando disso como um fenômeno de fato. É assim, a partir da experiência clínica, eu consigo perceber, a partir de coisas que minhas pacientes me contaram, a partir de fantasias que as minhas pacientes me apresentaram, eu consigo perceber que lá no início da vida, nos primeiros anos de vida, todas as meninas vivenciaram inveja do pênis. Todas as que ele viu, né? Porque ele não viu... Pois é, já em 1933, uma psicanalista chamada Karen Horney vai escrever um artigo chamado A Negação da Vagina, em que ela vai criticar o Freud. Ela vai dizer, o Freud está errado. Foi machistão. Ela não chega a usar esse termo, porque na época não tinha essa discussão, né? Mas talvez ela utilizaria. O pênis é o... machistão, falocêntrico, né? Ela vai dizer assim, o Freud estava errado. Existem meninas que experimentam inveja do pênis? Existem. Mas esse fenômeno, quando aparece, ou ele é pouco relevante, pouco impactante, porque o Freud achava que isso tinha um impacto na psicologia feminina para sempre. Ela entendia... Para sempre ela tem inveja do falo, para sempre isso, ela... o pênis, no caso, o Freud entendia assim, né? A menina começa invejando o pênis. Mas, à medida que o desenvolvimento é passando, aquele lugar do pênis ali passa a ser simbolizado por outras coisas. Então passa a ter uma inveja dos homens por outros fatores, por outros elementos. Até que ela compensa isso tendo um filho, né? Tendo um filho, essa seria é isso que eu tava discutindo como implausível. Entendeu? Tipo, toda mulher tem inveja do pênis e ter um filho é a maneira que ela tem de compensar. Sim, mas assim, estou aqui dizendo que tem uma autora que discorda do Freud, outras autoras também da psicanálise, coincidentemente, né, mulheres vão discordar do Freud também, mas assim, apenas sendo justo com Freud. Ele não está contando um conto da carochinha, criando uma situação completamente fictícia, nada disso. Até levando em consideração que era um cara que vem de laboratório, um cara que vinha de pesquisa observacional com peixes em guias, que veio da medicina física antes de ir para a psicoterapia. Ele não era um cara que tirava as coisas de trás da orelha. Então, quando ele propõe essa elaboração teórica, ele está fazendo isso baseado no que ele escutava das suas pacientes. Né? Essa escuta teve a limitação ali da experiência clínica dele, talvez ele não tenha tido acesso a outras experiências que poderiam mostrar que aquilo ali era um fenômeno circunscrito, de repente, àquelas pacientes. A hipótese de que a mulher compensa a falta de pênis com a maternidade já é uma extrapolação. Mas você concorda comigo que um cara que escreve só o que a gente já tem, né, das obras psicológicas, 23 livros, esse cara vai falar coisas que não... Agora, a minha dúvida é... Eu tenho duas questões aqui, Lucas. A primeira delas é... Vou fazer as duas, se você quiser responder juntas ou separadas, você vê. Uma delas então o Freud tem uma obra, né, extensa, 20 e tantos livros, mas tudo que a gente sabe pelas cartas, né, que eu sei que se estuda muito na psicanálise. Agora, como que a primeira pergunta é, como que a comunidade determina, tipo, aqui o Freud viajou na maionese, aqui ele faz sentido nenhum, tal, e o que sim deve se manter. E agora, eu tenho uma outra questão que é a seguinte, ó. Você tá dizendo assim, puxa, tem muita coisa pós-Freud e tal. E aí, por exemplo, no teu canal do YouTube, tipo, quase todos os vídeos você tá falando, explicando Freud. Né? Eu li semana passada o livro novo do Christian Dunker,
que foi uma resposta, né? A Natália Pasternak, psicanálise não é pseudociência, tem um título até ali. Fiquei feliz que ele cita minha tese de doutorado, cita um artigo meu, não estava esperando por isso. E, cara, ele faz uma coisa no livro que é assim, vocês precisam parar, tô falando do meu jeito aqui, né? Vocês precisam parar de achar que psicanálise é só Freud. Uhum. Cara, 98% das coisas que ele fala é Freud e citação de Freud. Aí você me fode, assim, então pô, você fala uma coisa, mas você faz outra.